Essa história aconteceu com um amigo de um amigo meu, chamado Norberto, um vendedor de sanduíches de queijo quente que sempre sonhou em abrir um restaurante só de queijos. Norberto era uma figura excêntrica, com um bigode tão espesso que parecia ter vida própria, e um toque de misticismo em sua rotina. Ele acreditava piamente que podia se comunicar com queijos. Era uma crença estranha, é verdade, mas sua paixão por queijos era tal que ele os tratava como se fossem velhos amigos. Numa tarde quente, enquanto o sol se despedia, Norberto decidiu fazer um improviso e levar sua triciclo-venda de queijos para a beira de um lago, onde a brisa fresca poderia apaziguar os ânimos calorentos daquelas horas. Ao chegar, montou sua barraca e logo começou a servir suas delícias. Os clientes, bastante variados, iam de estudantes a aposentados, todos atraídos pelo aroma do queijo. Mas, repentinamente, um fato inusitado chamou sua atenção. Uma tanda de gansos com chapéus de palha. Coincidência? Ele não tinha certeza. Fosse como fosse, aquilo não lhe parecia nem um pouco normal, mas não deu importância e continuou a vender. Foi quando, ao servir um sanduíche de queijo brie para uma senhora idosa, um imenso espelho d'água irrompeu no centro do lago, surgindo como uma planta suculenta com olhinhos esbugalhados. Norberto olhou fixamente, achando que talvez estivesse adormecido sobre uma fatia de queijo e sonhando com um novo tipo de ser. O espelho d'água começou a borbulhar timidamente, e em meio à espuma se formou uma face estranha, que parecia uma combinação de um ganso e uma fatia de queijo amanteigado, falando em uma língua que Norberto só conseguia traduzir como sons de risadinhas de crianças. "Você trouxe queijo, meu querido", a entidade gorgolejou, fumegando como se estivesse fervendo. Norberto, já um tanto confuso, tentou tomar aquilo como um elogio, mas a situação começou a escalonar. O espelho d'água revelou-se um portal interdimensional para a Confederação dos Queijos Falantes, uma entidade que controlava todos os queijos do universo, onde os queijos eram tratados com respeito reverencial e o leite era considerado o néctar dos deuses. Norberto nunca tinha ouvido falar disso, mas parecia muito mais interessante que as reuniões do clube de queijos da cidade. Então, meu jovem, sentiu a chamada? A responsabilidade de se tornar o grande cheddar? O ganso que fala perguntou, sua cara de gorgonzola parecendo muito mais intensa sob a luz vermelha que ofuscava o lago. Norberto pensou em sua vida maravilhosa vendendo queijos, com uma grande oportunidade de se tornar um líder entre eles. Mas que tipo de líder ele poderia ser? A sua maior ousadia era misturar provolone com mussarela. Desesperado e sem saber como agir, Norberto decidiu que precisava de um plano radical. A primeira ideia foi tentar oferecer um sanduíche de queijo a cada um dos habitantes do reino. Enquanto preparava, a água começou a agitar-se novamente, formando um grandioso vórtice recheado de frases cortantes como "queijo não cresce em árvore, meu caro", ou "você não é digno de nosso respeito sem ter provado o queijo de 7 idades". Norberto viu os gansos com chapéus de palha começando a dançar, como se estivessem em um ritual ancestral, talvez celebrando o dia das variedades de queijos que ele nunca soubera que existia. "Precisamos finalizar este parada", gritou ele, em um impulso desesperado. Asterisco asterisco ele asterisco asterisco, o grande cheddar, teria que apresentar seu produto. Numa tentativa heróica, Norberto reuniu várias fatias de queijo todos misturados, um blend de todos os queijos que ele mais amava. Agitava-as na direção da água como se fossem um semblante de respeito à Confederação Gafo-Cósmica. E na sua mente, uma ideia estapafúrdia se formou. E se ele fizesse um discurso digno de reis? Oh, queijos insubstituíveis! Um dia universal onde nossos sabores dançaram e fizeram história. Que a grandeza do queijo une e não divide. Bradou ele, sem realmente acreditar na própria fala. Mas à medida que falava, uma onda pulsante atravessou o lago. Os gansos pararam de dançar e o universo pareceu emprestar um silêncio profundo. Do vórtice, revelaram-se figuras móveis, gigantescas e com uma composição semelhante a queijos enfileirados, olhando para Norberto da mesma forma que um cliente avaliar um sanduíche, com uma expectativa nervosa. A sala de justiça estava montada com queijos julgadores, buscando decididamente um novo líder entre os humanos, e Norberto, sem saber, estava em seu topo. Naquele instante, ele percebeu que o destino de sua vida estava em jogo, uma comedia do horror, e um grito invadiu sua mente. "Fuja, Norberto, fuja antes que seja tarde demais." Mas com medo do que os gansos fariam, ignorou cada chamada que sua razão gritava. De repente, o lago começou a borbulhar incontrolavelmente, e uma nova regra de queijo foi imposta. Precisava utilizar uma receita que o identificasse eternamente entre os queijos falantes, o sanduíche delirante de queijo da perdição.
Com um grito comprado da locadora de filmes de terror, Norberto lançou sua ideia ao abismo, sendo elevado ao cubo pelos gansos dançarinos. A próxima visão que teve foi de um universo paródico onde todos eram queijos com sentimentos, exceto ele. O grande Cheddar. Um mero mortal que agora precisava lentamente se adaptar à vida de um queijo amanteigado transportador de laticínios. Sua vida nunca mais seria a mesma, e muito menos a do mundo. E ao longe, a única regulamentação imposta pela Confederação dos Queijos Falantes foi que agora todos os seres humanos eram obrigados a dançar um quadradinho quando se aproximasse de um lago. Após isso, era a estatística que eles sempre desejavam, o novo normal no trato entre humanos e queijos. E aqui está a amarga verdade, embora irresistível. Há um dos queijos esperando seu próximo erro, mas lembre-se, não traga pressa à beira do lago. Você pode acabar dançando com gansos.